Bom dia a todos, né? Hoje é dia 28 de maio, aula de fenômenos de transporte, curso de engenharia civil, né, da Anhanguera. E hoje nós vamos ver o seguinte tema, né? Nós, né, encerramos aquele, né? Nós vimos, né? Nós vimos toda a parte de mecânica dos fluidos, transferência de calor, né? Está pingando, né? Vimos quais são os três processos, né, de transferência de calor que existe na natureza, né, que são a condução, que nós vimos, a convecção, que nós vimos e fizemos dois bons exercícios na última aula, e hoje nós vamos ver a radiação térmica, né? A condução é aquela entre corpos, né, estacionários, né? Estacionário é parado, né? Dois corpos próximos, né? A transcondução de calor. A convecção é quando um dos corpos tem movimento, não está estacionário, como uma ventilação forçada ou uma própria ventilação natural, né? Pelo movimento ascendente do vapor ou do gás com menor densidade, né? Então, essa é a convecção, que você já conhece. A condução, a gente é massacrado, né, desde o ensino médio sobre esses processos de transferência de calor. Nós precisamos saber, nós como engenheiros, né, nós precisamos saber, entender que é isso. Principalmente que um dos maiores problemas que eu acho hoje na parte de edificações é justamente o calor, né? Escolher o lado, os dormitórios do lado certo, onde bate o sol no horário certo, deixar áreas de serviço aonde a gente tenha, né, não tenha tanto privilégio em termos de insolação, né? E a preferência é deixar sempre a face norte para dormitórios, áreas que a gente tem uma presença humana mais constante, né? Você pega a face sul, né? Se você pega a face sul da nossa região de São Paulo aqui, o que acontece na face sul? De manhã o sol não bate e só vai bater no final da tarde, né? O ideal para os dormitórios é a face norte, né? Você pega o norte, né, geográfico, né, que é próximo do norte magnético, né? Então, o que acontece? O sol dele, os cômodos que ficam voltados para a face norte, eles já recebem aquele sol da manhã. Então, eles já conseguem ter se nós estamos no inverno, se tiver na face norte, o que acontece? Já pega aquele sol da manhã, vai aquecer no inverno o dia todo, e daí ele vai se pôr, né? Quando ele se põe, já é noite, né? E já aqueceu os cômodos, os ambientes onde tem mais ocupação humana durante o dia no inverno. No calor, né, você tem uma inclinação mais alta, né, do sol, ele vai se pôr, né, ele vai aquecer, mas na hora que está o pico, ele já está do lado que já saiu dos dormitórios, né? Já passou para lá, porque o final da tarde é o mais quente, né, à tarde, né? Então ele se foge daquele aquecimento forte do dia na face norte e joga no verão, né, o aquecimento para o outro lado, mas depois do meio-dia ele já começa a passar de lá. Essa é a mecânica de escolher a insolação, né? Por isso que você vê, já conversei isso com você, mas eu vou repetir. O, o apartamento é face norte. Né? Você vai ver várias propagandas. Apartamento face norte, porque ele está voltado para o norte, os cômodos onde tem mais convivência, convívio das pessoas, humano, né? Então ele passa mais tranquilo durante o dia, ao contrário do sul. O sul ele é gelado, a face sul no inverno ele é gelado e no verão a face sul ele é extremamente quente.
enquanto que as temperaturas são mais moderadas e mais adequadas para o conforto humano na face norte. Tá? Então, essa também é uma das influências, né? Na parte de conforto térmico e processo de transferência de calor. Aí daí você pode, né? Você pode estudar, né? Hoje tem, minha casa é muito quente, não sei o quê, papapá. Pode colocar, né? Se tiver um telhadinho, você vai lá, coloca mantas de lã de rocha aqui em cima da laje e com certeza vai amenizar um calor, né? Vai amenizar. Você comprar as placas, vende na Sodimac, na Leroy Merlin, Telha Norte. Você espalha essas mantas, essas placas, tem manta ou em placa também, de lã de rocha, né? E deixa, e tem uma proteção térmica, né? Não necessariamente, como eu sempre falo, né? Não necessariamente precisa já pôr, dá uma estudada antes, né? De repente, o ar-condicionado só vai gerar um custo de energia elétrica, né? Manutenção, energia elétrica. Porque tem o ar-condicionado, mas tem a manutenção dele, né? O Laerte sabe, não ia lá. Acho quanto tempo o cara veio fazer a manutenção do ar-condicionado? Fazer limpeza de filtro, pressão de gás, né? Dá um probleminha no controle, comprar pilha, dá problema, vaza a pilha dentro do controle. Então, é Sim, um ele vai custo. lá direto, velho. Direto É, no bote lá, arrumar. porque tem que. Todo, Porque, de fala. 3 em 3 meses ele tá lá, mano. Aham. Ele Então, fica bravo com nós, que a gente deixa ligado às vezes à noite. Puta, aham. o bichão fica bravo. É isso que acontece? Fica lá as polias, os mancais, ficam tudo mais. Você tem um uso maior do aparelho, né? Você tem um desgaste maior do aparelho também. O filtro também precisa trocar. Hoje em dia, a Anvisa, né? Anvisa, é da Anvisa, tem recomendações de Anvisa de limpeza de duto, de fazer aquele robozinho andar dentro do duto para ver a sujidade interna do duto. Fiz muito isso também, né? Em shopping center, né? Tem que ter porta de inspeções nos dutos lá para poder fazer uma vistoria, fazer uma limpeza, né? E também, se a pessoa não limpa o filtro do ar-condicionado, ela pode começar a pegar doença, né? Por contaminação bacteriológica, né? Então, é o ar condicionado, é o ar que você respira, então ele precisa ter um tratamento adequado, né? Mas essas são as formas de calor na engenharia civil, tem várias, né? Né? Tem várias outras formas também de equipamento, né? Você fecha uma cozinha, deixa a noite inteira ela fechada, no dia seguinte ela está mais quente, porque a geladeira, o que ela faz? Ela tira o calor de dentro e joga para fora, né? Que nós, por que esquenta, gela a geladeira? Porque tem um processo, um circuito frigorígeno lá dentro, de transformação de fases desse fluido, que tira o calor de dentro da geladeira e ela gela. Mas some, calor, vocês sabem que calor não some, né? Energia não some. O que é o calor? É energia em trânsito, né? Calor é energia em trânsito. Se você gela dentro da geladeira, o calor é a energia ali. Energia a gente estudou desde o fundamental que ela não se perde na natureza, né? O que acontece? O calor que você tirou de dentro para gelar é jogado para fora no ambiente, né? É jogado para fora no ambiente. E aí vem aquelas recomendações, né? Não põe o fogão perto na hora que você faz um projeto de cozinha, não é para pôr fogão perto da geladeira, né? Por quê? Porque o calor, o fogão esquenta, você liga um forno, né? Ou ele esquenta, ele vai atrapalhar o funcionamento da geladeira, porque a geladeira precisa jogar o calor para fora, né? Porque ela está querendo gelar lá dentro. Então ela tira o calor dos alimentos que você colocou lá dentro e joga para fora dela, né? Como a gente faz em cozinha industrial, e eu já fiz muito isso, eu tenho em cima da geladeira, das câmaras frigoríficas, que já falamos aqui, eu tinha um exaustor, um pequeno exaustor, só removendo o calor que o compressor, né,
das câmaras para não esquentar tudo, né? Porque imagina, fica tudo, fechou o restaurante, fica tudo aberto, as câmaras frigoríficas ficam ligadas, vai esquentar, vai chegar no dia seguinte lá, vai estar 40 graus, né, dentro da cozinha industrial. Então, a gente tem que fazer. Se você tirar ar, pessoal, do ambiente, esse calor, que eu colocava um exaustor em cima dos equipamentos que geram calor, né? Mas você tem que insuflar ar também. Você não, o ar vem da onde? Né? Vai começar a puxar por fresta, né? Não tem jeito, você tem que fazer sempre uma ventilação cruzada. Então, eu injetava ar por um lado e em cima das câmaras frigoríficas, onde estão os equipamentos, né, de refrigeração, o compressor, o condensador, eu fazia um tubo de exaustão que tinha um motorzinho elétrico lá, que jogava esse ar quente fora, né? Essa é uma forma, lógico, em residência não precisa, porque, porque não tem tanto esse problema. Os equipamentos lá eram câmaras frigoríficas industriais de comida que fica o negócio guardado por uma semana. São câmaras grandes, né? Câmaras frigoríficas grandes. E então tinha que fazer esse sistema de exaustão lá também, né? Agora, aqui mesmo em casa, se eu fecho a porta da cozinha, né? É uma geladeira e um freezer, né? Se eu fecho, no dia seguinte eu chego lá, não que está né, não, mas você percebe que está quente, principalmente agora no inverno, às vezes eu fecho a porta, né? Passo a noite, de manhã eu acordo, você abre lá, tá uma temperatura agradável. Opa, por que aconteceu? É a geladeira, né? Ela gela lá dentro, mas esquenta lá fora. Só que ela precisa ter essa troca de calor. Se não tiver a troca de calor, porque o fogão está muito perto, não tem a troca, então ela não funciona direito, né? Então tem todas essas questões que a gente pensa, né? Também fogão embaixo de pia, né? Ou embaixo de janela, né? Também, né? Não é recomendado. Tem outras questões aí que depois a gente... São projetos mesmo, né? Condições reais. Talvez eu lembre outras coisas aí depois também. Então, vamos lá. Então, nós estamos, né? Estão aí ainda, né, pessoal? O Dionísio entrou, William, né? Então, estamos falando tudo que envolve calor. O calor na construção civil é importante a gente saber, né? Minha aula que eu dou aqui, eu procuro, não é uma aula de física, né? Fenômenos de não tem tudo a ver. Se a gente, né? Lógico, a gente tem que ter ciência do que acontece, né? Na natureza para entender por que é calor numa casa, o que está acontecendo, não tem uma ventilação cruzada, né? Que nem o nosso sistema split é um sistema errado, né? Ninguém fala porque você sabe o que manda. Nós já vivemos épocas que o carpete era o modismo, todo mundo punha carpete na casa, que é uma coisa que mais acumula ácaro. O comércio conseguiu, o varejo conseguiu provar que o carpete era uma coisa legal e todo mundo só apartamento com carpete, carpete. Ah, meu apartamento tem carpete, não sei o quê. Eu nem lembro, tem um modismo hoje também que é coisa errada. Mas você pega deixa eu fazer aqui, ó. Eu já falei com vocês, mas é errado isso, ó. Vou apagar aqui, ó. Porque aqui, ó, você tem um corte. Nossa, como eu tô ruim. Eu mudei a posição da mesa digitalizadora, não estou nem conseguindo desenhar dele. Gente do céu. É um barbeiro aqui, ó. Você pega aqui, ó, um ambiente, né? Tá aqui. Um corte, né? Aqui é um corte, aqui as paredes, ó. E aqui em cima é a laje. Daí você põe um split lá, né? Eu vou lá e eu coloco o meu split. Em casa é assim. Mas eu vou fazer o quê? Você põe então o seu ar, joga o ar gelado aqui, né? Joga o ar gelado. O que ele fica fazendo? Só o split, ó. E lá fora, aqui é o evaporador, ó. Aqui é o evaporador. Aquele que fica dentro da sua casa, engenheiro, chama evaporador. E aquele que fica fora, né, tem o circuito frigorígeno, é o condensador. O evaporador, porque evapora o gás,
fluido que está dentro do circuito frigorígeno, ele evapora aqui, ó. Ele evapora, quando ele evapora, ele puxa o calor do ambiente, né? E gela. Daí você joga um ventilador que joga um ar nessa serpentina gelada e joga o ar gelado aqui. E o condensador, porque esse que condensador. O que é o condensador? É porque ele deve condensar alguma coisa. O que ele condensa? Passa do vapor para o líquido. Ele condensa o líquido que evaporou lá dentro da sua casa, dentro do circuito fechado, frigorígeno. Então, aquele condensa vira líquido de novo, volta para cá, expande, vira gás. Quando vira gás, rouba calor do ambiente, né? Tira gelo do ambiente, vira gás, volta no condensador, vira líquido de novo, vira gás, vira líquido. É assim que funciona o ar-condicionado. Né? É o fluido que vira gás, vira líquido. Né? Vira vapor, vira líquido. Quando ele vira líquido, é no condensador. Quando ele vira gás ou vapor, né? Não é uma ação diferente, mas todo mundo mistura. Quando vira gás, ele está aqui no evaporador. E volta, vira líquido, vira gás. E vai gelando a nossa casa. Só que esse ar gelado que sai aqui, né? Porque o que o nosso ventilador do evaporador faz? Ele pega o ar aqui do ambiente, passa nessa serpentina gelada e volta gelado para cá. Na hora que ele volta gelado, ele volta com uma densidade maior, então ele cai. Né? E o quente sobe e vai fazendo assim. Só que não tem aqui? Não tem a renovação do ar. Então você fica com aquele ar viciado naquele ambiente fechado, né? Que pode ter, se tiver muito, pode estar contaminado, se ficar contaminado, né? Não tem a renovação de ar. E a norma exige uma quantidade de renovação de ar, por exemplo, em restaurantes, um projeto bem feito, o salão de consumação dos clientes, aquele ar tem que ser renovado, por exemplo, 30 vezes por hora. Então, ele tem que ter uma teria que ter, né? Por exemplo, minha sala, por exemplo, temos um ar-condicionado. Esse ar teria que ter uma renovação, né? Só que não tem, split não faz. Agora, o projeto original do split no Japão, existe um lugar aqui, né? Quando você compra um split no Japão, ele vem aquele sistema de ar-condicionado, só que ele vem um kit que você coloca no outro lado da parede para renovar o ar do ambiente. Só que ficaria uma instalação mais cara aqui para nós brasileiros, então simplesmente a renovação de ar não existe no Brasil. Então as pessoas ficam lá naquele ambiente respirando o mesmo ar, né? Sem uma renovação de ar. Essa é a minha crítica ao sistema split, né? Ninguém fala nada a isso, ninguém conversa porque não quer parar de vender, né? Mas essa é a realidade acadêmica do fato aí. Agora, todos os ambientes comerciais, shopping, loja, tudo, né? O Laerte pode ver lá, né? Quando voltar às nossas atividades, que será, acho que logo, que lá tem uma renovação do ar, porque é obrigado, é lei, é norma, a Anvisa exige, né? Que é uma das coisas que mais pega no pé hoje em dia. Falei demais, mas eu acho que eu falei coisas de engenharia, e aí a gente traz a nossa matéria para engenharia, né? Não estamos estudando, calor. Não, na engenharia tem muito essa questão de calor, sim. E a parte de conforto humano envolve vocês, sim, engenheiros civis, né? Então, hoje é radiação térmica. E também todo mundo sabe o que é uma radiação térmica, né? Todo mundo, né? Vou falar agora, eu vou mostrar que existe uma formulação que com certeza nós não vimos ainda no ensino médio, né? Eu elaborei mais de 300 questões para Croton sobre esse tema, né? Condução, convecção e radiação, que provavelmente, né, vocês não vão fazer, porque para a gente aqui está sendo aula modelo AMI, né? Não é o DIB. A DIB, sim, que vem a prova pronta lá, né? As pessoas que acho que ficam de DP fazem a online, né? Aí vem as provinhas que eu fiz lá. Mas é tranquilo. Então aí, pessoal.
Tá aí, Rayana? Pô, fala comigo aí, pô. Eu tô entrando em depressão, de tão Tô sim, sozinho professor. Bom dia. tanto que eu fico em depressão aqui. Então, quando sentir um calor, vai na casa do amigo, sentir um calorzinho, você sabe, o filho da mãe aqui fez alguma coisa que está errado, né? Fez alguma coisa que está errado. Daí o cidadão, não, vou pôr um frigobar no quarto, né? O cara já tem um quarto, de repente, sei lá, 3 por 3, põe um frigobar, esquenta, não tem jeito. Né? Sim. Ou, né, esquenta. Eu, por exemplo, aqui na minha frente eu tenho 3 monitores nessa aula aqui. São 3 monitores aqui. Um, hoje está, né? Eles esquentam também, televisão também esquenta, né? O ambiente também. Tudo isso, tudo promove um calor, né? Se bem que os monitores aqui mais novos, eles não esquentam nada, esses de 200 Hz, 144 Hz, né? São os mais atuais. Hoje tem mais que isso aí. Vamos falar aqui não. Então, tudo é troca, que eu falo, tudo tem troca de calor, né? Tudo tem troca de calor. Tinha um outro monitor que eu tenho até hoje aí, que não dava, né? Não dava para ficar na frente dele. Né? Não dava, porque você sentia um calor, um rubor na face por causa desse monitor. Ele é um pouco mais antigo, né? Ele é grande também, acho que ele tem 32 polegadas esse monitor. Mas não dava para usar. Não deu para usar. Tive que estar lá encostado aí. Então, porque não dá para ficar na frente dele, porque ele esquenta. Né? Que é um problema, né? Acho que. Ou na época não era importante. Importante era o monitor, não o calor. Então, a radiação, pessoal, né? Você sabe que é radiação, né? Radiação, né? O que nós. A vida só existe na Terra, né? A gente supõe, né? Por causa do Sol. E o calor chega na Terra, o calor e a luz, né? Por radiação. É uma forma de transmissão de calor, né? Típica, né? O maior exemplo é a radiação. Mas todos os corpos, pessoal, emitem radiação. Todos os corpos emitem radiação, né? Então, radiação é energia emitida pela matéria, ó, pela matéria. Toda matéria emite radiação, sob forma de ondas eletromagnéticas, né? Como resultado das mudanças nas configurações eletrônicas de átomos e moléculas. Né? Por exemplo, como é que foi? Também isso não está na aula, eu vou falar o Sol, né? É o hidrogênio que, ao se transformar em hélio, né? Porque tudo na natureza ele quer atingir um nível de energia menor, mais estável. Né? Então, o hidrogênio ocorre uma alteração entre átomos e moléculas e ele se transforma em hélio, que é um estado de energia mais estável. E quando ele sofre essa alteração de hidrogênio para hélio, ele emite a radiação solar que chega na Terra. Né? Então, é o hidrogênio que transforma em hélio. Né? E nesse processo de transferência, ele emite a radiação solar. E aí tem a grande surpresa, porque a gente pensa que é uma transformação constante. Né? Não, são raras as transformações do hidrogênio em hélio que ocorrem no Sol. Mas pelo tamanho do Sol, né? E pela energia forte que isso, pela radiação forte, né? A gente recebe. Né? Vê a potência dessa transformação, porque elas não são raras, né? Elas não são frequentes, elas são raras, né? Mas mesmo assim é de tanta capacidade que chega até nós, né? Porque a gente fica pensando hélio e hidrogênio em hélio, não é raro isso daí. Só que quando acontece, bum, manda
A gente é bombardeado pela essa radiação solar. Aí que está, né? Pô, e quando acabar o hidrogênio no Sol? Vai acabar a luz. Na hora que terminar o hidrogênio que existe na massa solar, não terá mais essa energia, não chegará, né? Ah, o Sol ele está numa meia-vida dele, né? O Sol, pelos estudos científicos, ele já viveu, né, metade do tempo que ele tem que viver como emissor solar. Isso são 5 bilhões de anos, né? Então, a ideia provável do Sol é de 5 bilhões de anos, né? Você imagina, né? E ela provavelmente vai viver mais 5 bilhões de anos. Depois o Sol vai sumir, né? Então, os homens na Terra, a existência do homem na Terra é condicionado, é ano pra caramba, né? É ano pra caramba, né? Os 5 bilhões, ó. Aqui é milhões, né? Certo? Me ajudem aí também, né? E aqui é bilhões, ó, de anos, imagina. É 1.000, milhão e bilhão de anos, né? Então, é lógico que provavelmente já deva começar, né? Diminuir muito, né? Próximo a isso. E o que acontece, pessoal? Eles já perceberam que conforme o Sol vai se transformando, vai, né, perdendo, ele vai aumentando de tamanho, conforme essa radiação passar do tempo hidrogênio em hélio. Então, quando em 5 bilhões de anos, pessoal, o Sol está expandindo, a Terra vai ficar dentro do Sol. Daqui 5 bilhões de anos, pelos cálculos dos cientistas, esse vai ser o tamanho do Sol daqui 5 bilhões de anos, sendo que a Terra vai estar dentro do Sol, né? Nós seremos, a Terra será engolida pelo Sol. Quer dizer, não vai ter vida humana, mas nessa forma e nesse planeta, né? Então, esse planeta, a Terra, do jeito que ele existe hoje, né? Sinto, né? É lógico, ninguém deve se preocupar, né? Porque 5 bilhões de anos vai demorar, né? Mas daqui a 5 bilhões, nós não chegamos até hoje, com 5 bilhões de anos de idade do Sol, vai acontecer uma hora. Então, essa é a questão. Ó. Vai ficar tão grande o Sol, ele vai estar crescendo de tamanho que ele vai engolir a Terra. Vamos lá. Né? A radiação, né, é uma energia emitida pela matéria sob forma de ondas eletromagnéticas. Né? Como resultado, como eu falei, né? Então, são ondas eletromagnéticas, né, que viajam pelo espaço. Então, vamos outra definição. Toda matéria que se encontra... Alguém quer falar alguma coisa? Toda matéria que se encontra... Pode interromper, não vão dormir aí, né? Deve dar um sono, né? Só eu falando aqui, pô. Que se encontra... Né? Toda matéria que se encontra a uma temperatura superior ao zero absoluto, né? Zero Kelvin, né? O zero absoluto é o zero Kelvin, né? E não tem um grau Kelvin, só reforçando, hein, pessoal? O zero Kelvin não tem um grau como tem um grau Celsius, né? Não tem, né? E por isso que o quilômetro é minúsculo. O K de 1.000, né, kilobytes é minúsculo, porque o K maiúsculo é a representação da temperatura Kelvin. Então, você vê, você tem lá vai fazer um concurso, aparece lá 100K, é a temperatura do corpo, da matéria. Eu já vi pessoa que tinha na atividade tinha 100K, ela estava indicando uma temperatura. A pessoa fez isso no cálculo, ó. Transformou esse K em quilo, né? Em K de 1.000, como é quilo, mega e giga.
Só que esse K de quilo é minúsculo, engenheiro, é minúsculo, né? Então, todo o corpo, né, toda a matéria que está a uma temperatura acima de 0 Kelvin, ela emite radiação térmica. Todo o corpo emite radiação térmica, pessoal, né? Eu já falei na aula passada que eu estava lendo uma matéria, né, científica, dizendo que eles conseguiram já uma matéria, uma condição de uma matéria abaixo de 0 Kelvin, né? Abaixo de 0 Kelvin, né? Mas aí é uma questão de definição, entendeu? É uma questão para eles dizem que é abaixo por uma questão de definição, né? É uma inversão da rotação de elétrons das partículas atômicas e subatômicas, né? A transferência de calor, pessoal, por radiação, né, por radiação, não exige a presença de um meio interveniente. Quer dizer, a radiação ela chega na Terra no vácuo. Então, ela não precisa de matéria, né? A condução e a convecção precisa ter uma matéria, um material, né? Tem a água que esquenta, ela começa a rodar na panela da convecção. Aquele cabo de panela quente, né? É por condução, né? Precisa ter um material. Agora não. A radiação, ela pode ser transmitida no vácuo, né? A transferência de calor, ó, por radiação é na velocidade da luz, né? E não sofre atenuação no vácuo, certo? A radiação vem pelo vácuo também. Essa é a forma, né, como a energia do Sol atinge a Terra, né? Relembrando, né, que o engenheiro sempre ele pensa nessas coisas, né? Como eu vou num shopping, eu nem vejo vitrine, deveria haver vitrine, né, também, porque tem estudos de vitrine que eu fiz também, né? Já falei para vocês aí, naquelas aulas de... Aula do que mesmo, Rayana, era? De logística? É de logística, exatamente, bem, bem lembrado, né? Então, essa é a forma como a energia do Sol atinge a Terra, né? Nossa, estava falando uma coisa, ia falar outra coisa, acho que eu perdi o fio da meada aí, mas vamos lá. Deixa eu tirar esse negócio aqui, ó. A radiação, né, é um fenômeno volumétrico, né? E todos os sólidos, líquidos e gases emitem ou absorvem ou transmitem radiação em diferentes graus. Você tem lá, né? É um fenômeno volumétrico porque a transferência, a emissão da radiação é no seu volume todo, né? A gente lembra que às vezes na condução era só naquela face ali, né, que tinha, né, de contato, né? Agora a radiação ela emite no volume todo da matéria, né? Então eles absorvem, né? O corpo absorve radiação, transmite radiação, né? E assim por diante, né? Às vezes, você entende? O que acontece? Eu estou com um corpo aqui, ó, que emite radiação. Esse daqui, esse outro corpo, vai absorver essa radiação, né? E esse aqui também vai absorver a radiação daquele lá. E o que vale é o balanço daquilo que ele absorveu e daquilo que ele emitiu. E aí isso vai definir a temperatura, né? Ao contrário na nossa condução, né? Só tinha a energia, só ia do mais
quente para o mais frio, né? No caso da radiação, existe um balanço de troca, né? Porque mesmo esse daqui tendo uma emissividade maior, ele também recebe um pouco do outro que tem uma emissividade menor, né? Existe uma troca aqui e o que sobra de temperatura, de calor para esse corpo é esse balanço daquilo que ele deu e daquilo que ele recebeu, né? Aqui, então, nós chegamos, ó, nessa lei de Stefan Boltzmann, né? Que é a taxa máxima de radiação, né? Que é o fluxo térmico. Fluxo térmico, quando a gente fala em fluxo, pessoal, sempre lembra que é o watts por metro quadrado, né? A superfície, né? Então, a lei de Stefan Boltzmann, ela define que o fluxo térmico, né, por radiação, é o epsilon, né? Que é a emissividade dessa partícula, né? Que é uma propriedade radiante da superfície que depende do seu material e do seu acabamento, né? Superfícies opacas, superfícies polidas, transparentes, né? Tudo isso vai influenciar na emissividade do material, né? Uma chapa de aço, né? Uma chapa de aço polida tem uma emissividade diferente de uma chapa de aço opaca, rústica, né? Então, essa é a constante de Stefan Boltzmann, que ele chegou nesse valor constante, um valor para a parte de radiação da natureza, que é 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin a quarta, né? E aqui, ó, é a temperatura da superfície do corpo, né? E aí a temperatura da superfície do corpo. Então, essa é a lei de Stefan Boltzmann para radiação, né? Depende da constante, da temperatura da superfície e da emissividade que depende, né, que é uma propriedade radiante da superfície, que depende do material e do seu acabamento, né? E ele, lógico, varia entre 0 e 1. Né? Aqui está uma emissividade, olha, uma propriedade, né, de alguns materiais a 300 kelvins, né? Que dá aproximadamente 27, né? Graus Celsius, 23, mais ou menos, né? Ó, emissividade de alumínio em folhas, alumínio anodizado, né? Cobre polido. Olha aqui a vegetação, ó. 0,92. A água, 0,96. Né? E assim vai, ó. Prata polida, tem baixa emissividade, né? Pintura preta, ó, como é alto, ó. Mais alto é pintura preta, né? Você pinta uma parede, você quer conforto térmico e pinta uma parede de preto, né? Eu tenho aqui no meu quintal, eu tenho uma parede cinza, né? Uma parede da cor desse negócio aqui, ó, né? Por questões arquitetônicas mesmo, né? Bate o sol nela, se queima a mão. É impressionante, né? Bate o sol nela. Por quê? Porque ela absorve muito calor, a cor escura, né? E reflete pouco, né? Aqui, esses daqui refletem muito, né? O polido, né? É uma coisa até meio de percepção da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Só que a gente tem que entender que é isso, é o poder, é o acabamento da superfície que não reflete
as ondas eletromagnéticas que estão nele, né? Daí outro conceito, a irradiação G, ó, né, mede a taxa na qual a radiação incide sobre uma área unitária de uma superfície. A irradiação G. Ali, né? Então, aqui é a emissão, né? A incidência, né? A incidência sobre a área. Aqui, ó, a incidência de radiação sobre uma superfície a partir da sua vizinhança, né? A incidência de radiação sobre uma superfície a partir da sua incidência nele pode ser oriunda de uma fonte de energia, como o Sol, ou qualquer outra superfície na qual a superfície em estudo esteja exposta. Né? Então, ele está falando que você tem lá um corpo e ele, né, tem uma incidência de radiação aqui, nessa área aqui, né, que é o G. E isso mede essa taxa de radiação sobre a superfície. Né? E essa radiação pode vir do Sol ou de um outro corpo que esteja aqui, né? Por exemplo, né? Uma parede aqui, que é assim que a gente faz os estudos. E vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Né? Do lado dessa parede cinza, né? que eu falei, né? Eu tenho aqui um reservatório enterrado que eu costumo, né, no verão, nadar, né? Costumo nadar nesse reservatório aqui. Você acredita que aqui é aquela parede do lado cinza, né? Cinza escuro. Eu percebo uma evaporação dessa água aqui, ó, maior no verão. Porque essa parede aqui, ela fica tão quente que ela aquece tudo aqui, ó. Ela aquece a superfície aqui desse reservatório aqui enterrado e evapora mais a água dele aqui. Você vê, é louco, né? Porque é uma coisa meio, se você analisar, né? Ele fica confinado por parede cinza, você cria uma condição aqui de calor, tem uma ascensão aqui e arrasta o vapor da água, diminuindo a água da piscina ali. Né? Meio doido, né? Daí tem, ó, aqui tem a incidência, né, da radiação, e aqui é quanto o corpo absorveu, né? Quanto aquele corpo absorveu de calor por radiação térmica. E aqui aparece o alfa, né? Que o alfa é absortividade. Ó. É uma outra característica, a absorvidade do material, que também varia, né? Quando absorve toda a energia por radiação, o alfa seria igual a 1. Tudo que você jogou. Não, mas tem um índice também que não é absorvido, depende do material. Então, ó. Então, essas superfícies que vai receber o material, ela pode ser o quê? Opaca, que reflete parte da energia vinda da irradiação. Né? Da irradiação. Né? Cuidado, é irradiação. Porque quando se falar, né, radiação, é aquela radiação nuclear, né? Aqui é irradiação, a energia que vem pelo processo de radiação, né? Transferência de calor por radiação é irradiação. Tá? Então, vamos lá. A superfície pode ser opaca,
que reflete parte da energia vinda da irradiação. Ou pode ser semitransparente, né? Que transmite parte da irradiação. Né? Transmite assim, né? Um reflete e o outro é assim, ele passa por ele, né? Que transmite, né? Passa pela semi-transparente e continua aqui, né? Entendeu aqui isso, né? A opaca reflete e a semi-transparente ela absorve, mas parte passa pelo corpo, né? Parte passa pelo corpo. Em problemas de engenharia, né? Os líquidos, né? Quando você tem, como é que o engenheiro entende, né? Porque o engenheiro ele tem que aproximar os fenômenos da natureza de certa forma que ele não cometa grandes erros nos cálculos, né? Mas que ele possa fazer, né? Não adianta cada problema virar um problema de laboratório e nunca resolver, ou demorar séculos para resolver. Então, a gente, nos problemas de engenharia, ó, os líquidos podem ser considerados opacos, os gases podem ser considerados transparentes, né? E os sólidos podem ser considerados opacos ou semitransparentes. Então, essas são as condições para resolver problemas de engenharia, né? Líquido opaco, né? Gases transparentes, sólidos pode ser opaco ou semitransparente. Né? Nossa, ficou ruim aqui. Né? Tá certo? Isso está faltando alguma coisa. Tá aqui, ó. Acho que vamos ver se muda alguma coisa. Tá, apareceu. Então, daí tem essa outra, né, fórmula que dá o fluxo de calor por radiação. Aqui é o fluxo do calor por radiação. Né? Depende da emissividade do material, ó, da constante de Stefan Boltzmann, da temperatura da superfície, ó, temperatura da superfície do corpo, e da temperatura da vizinhança, né? Da temperatura onde está o corpo lá. Temperatura da vizinhança é essa temperatura ambiente aqui, sem interferência do corpo, né? Sem interferência da temperatura que esse corpo possa estar. Né? Então, ó, fluxo de calor por radiação. Para uma superfície cinza, ó, você vê que a influência que tem da cor, né? Em que a emissividade, ó, a emissividade e a absortividade, né? Aquilo que ele emite, aquilo que ele recebe, um corpo cinza tem essa capacidade, né? A absortividade e a emissividade são iguais. Né? A taxa líquida de transferência de calor por radiação que sai da superfície é dada por essa equação aqui. Né? Então, para uma superfície cinza, um corpo cinza, né, em que a absortividade e a emissividade são iguais, né, a taxa líquida de transferência de calor por radiação é dado por unidade de área, é expressa por essa fórmula aqui. Tá? Pessoal, é entender o fenômeno e o resto são equações. E daí você vai lá ver o material, a constante de Stefan Boltzmann é a mesma, a temperatura da superfície do corpo é esse, e a temperatura do ambiente é esse. Então, esse corpo, o que ele faz? Ele tem uma transferência líquida de calor por radiação
nessa grandeza aqui, dado por essa fórmula. Né? Dado por essa fórmula. É uma equação. Né? Agora é entender o conceito, né, de radiação, como é que se dá, né? Todo o corpo emite radiação, todo o corpo recebe irradiação, né? Irradiação, né? E fazer o balanço da energia, né? Dos corpos aí. Aí, né? Aqui nós vimos aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é o fluxo, né, de calor, né, por radiação. E aqui é a taxa líquida de calor por radiação, ó. A taxa líquida é aquela quantidade de calor em watts, por exemplo, né? É que nem aquela capacidade do secador de cabelo, não está lá, capacidade, 1.500 watts. Chuveiro, 5.000 watts, né? É uma característica daquele de consumo de potência daquele, de energia daquele aparelho, né? Então, a taxa de calor, a taxa líquida, né, por radiação é dado também por essa outra equação aqui, que depende do coeficiente de transferência de calor por radiação, né? Coeficiente de transferência de calor por radiação, multiplicado ó, pela área de troca de calor, vezes a diferença de temperatura. Então, aqui nós temos um outro coeficiente aqui, que é um coeficiente de transferência de calor por radiação. E aqui é a taxa líquida. Então, ali são as fórmulas, né? As equações de transferência de calor por radiação. É aplicar, né? É consultar tabelas de emissividade, de absortividade, de taxa de transferência por radiação e colocar nas fórmulas. Ver a temperatura do corpo, a temperatura do ambiente, né? Da vizinhança, do ambiente do corpo, e fazer a equação, resolver a equação matemática. Né? É basicamente isso, é entender, né, que os corpos cinza, transparente, semitransparente, entender essas condições deles na transmissão de calor por radiação, tá? Radiação térmica. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de trocadores de calor, né? Que é muito usado em engenharia, troca de calor, trocador de calor, trocador de calor, né? Muito também usado na indústria, né? Os sistemas de ar-condicionado tem trocador de calor, né? Você pega aquelas torres você passa num grande empreendimento, ou mesmo no shopping center, você vê lá, tem umas torres verdes lá em cima, não vem? Né? Né? Tem torre, tem algum em cima de cobertura de shopping, né? Você vê, são trocadores de calor, né? Ali, o que acontece ali? Uma troca de calor, é uma redução da temperatura da água, né? Essa água que sobe é uma água que foi utilizada para reduzir na temperatura do fluido que provoca o resfriamento do shopping center. Então, aquilo lá esquenta, né? Essa água sobe, essa água esquenta porque resfria o gás refrigerante, né? Esfria o gás refrigerante, que vira líquido, só que a água ficou quente. Então, sobe nessas torres aí muitos de marca alpina, né? Sobe aqui, elas caem aqui, viram gotículas, né? E voltam e caem no tanque, e aqui passam por um processo de ventilação, resfriam e voltam numa temperatura menor, né? Para novamente ir lá resfriar o gás refrigerante, esquentam, pegam o calor do gás refrigerante, sobe de novo lá e vai assim, fica nesse ciclo o tempo todo que né, o ar está lá. É para produzir
a água gelada que vai para as lojas do shopping, né? O equipamento fan coil, que chama, né? O fan coil, que é o equipamento que tem geralmente no shopping, sem na grande maioria, né? Ele pega a água gelada, né? Que uma centrífuga, um chiller fez, daí, né, passa uma água gelada dentro do shopping, né? Chega um ponto de água gelada, entra no equipamento lá da loja lá do Laerte, né? Essa água gelada passa lá, põe um ventilador lá que assopra esse ar nessa serpentina gelada e aí sai o ar gelado aqui. Esse processo do ar gelado é muito simples, né? Porque o processo é a água chegar gelada, né? Essa água nessa tubulação vem gelada e empurra, né? Geralmente tem que chegar aqui dentro da loja abaixo de 10 graus, né? Na faixa de a água gelada, né? E daí assopra um ar que vem da loja, um ar quente, porque o ar quente sobe, ele pega aqui, pega esse ar quente, que tá. Por isso que tem que ficar em cima o fan coil, pessoal. O ar-condicionado não funciona no baixo, porque embaixo está o ar já mais fresco. Então você tem que subir o ar, porque lá o ar quente sobe o ar quente sobe, né? O ar quente sobe, entra, daí o seu ventilador pega ele e joga contra essa serpentina gelada de água gelada, né? Daí o ar entra em contato com essa superfície, né, gelada, gela, fica gelado, resfriado. Ele é resfriado e vai para o ambiente. Ele já vem aqui em cima, como ele está com uma densidade maior, porque as moléculas geladas elas ficam mais próximas, eles caem, né? Eles descem, fica onde as pessoas estão aqui no ambiente. E aí sente aquela sensação de conforto térmico. Daí entra em contato com a pessoa, tem a troca de calor com a pessoa, se esquenta de novo e sobe. É todo um processo assim, né? Vem aqui, quente, esfria, desce, esquente, né? Só que nesse intermédio que eu falo, tem que ter uma renovação de ar, porque o ar já está comprometido, né, pela nossa respiração aí, né? Esqueci, pai, falei demais aqui, ó. Ó, tipos de trocadores de calor. Que é a troca de calor, né? Os trocadores de calor, ó, são equipamentos utilizados para promover a transferência de calor entre fluidos, né? Transferência de calor entre fluidos, né? Então, trocador de calor entre fluido, né? O fluido refrigerante pode ser do ar-condicionado e a água, né? A água vai lá, pá, pega o calor dele. E o fluido refrigerante volta a ser líquido, condensa. Há diferentes temperaturas que se encontram separadas por uma parede sólida. Acho que eu tenho aqui, ó, já tenho aqui, ó. Ó, trocadores de calor são classificados basicamente de acordo com o arranjo do escoamento e do tipo de construção. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Você vai fazer, tem esse fluido entrando aqui quente, né? Vamos supor quente. Daí tem um fluxo de água aqui, que passa aqui, absorve o calor desse fluido que está passando nessa tubulação e sai aqui por cima, né? Então vamos fazer aqui, ó. Indústria tem muito disso, né? Aqui entra o fluido, ó. Ele passa aqui, ele tem que ser resfriado. Então a gente faz a água circular. Por exemplo, a água pode ser outro produto, né? Aqui você põe a água e a água sai aqui e esse daqui reduziu aí numa temperatura de entrada, né? E aqui a temperatura de saída.
Então, a temperatura de entrada é maior que a temperatura de saída. Aqui entra um calor, uma temperatura e a casa reduziu, porque teve essa troca de calor aqui, ó, entre as paredes da tubulação. Isso é um trocador de calor de tubos concêntricos, né? Eles estão no mesmo centro aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para poder entender que é concêntrico. Né? E aqui é o mesma direção do fluxo, ó, tá vendo? Aqui tá, ó, vai nesse fluxo, né? E aqui também está nesse fluxo. Né? Tá na mesma direção. E aqui, ó, é o fluxo contrário. Por exemplo, o líquido de arrefecimento, né? Para esfriar vem aqui, ó. E daí ele sai aqui. Enquanto que o outro faz no outro sentido aqui, ó. Né? Porque vai ser resfriado é esse daqui. Então, esse está vendo? Esse está com sentido contrário. Né? Então, os dois são de tubo concêntrico, mas de sentidos contrários. Aqui tem o por casco e tubo, né? Outro método, sistema construtivo, né? Do trocador de calor. Né? Vamos lá, saiu, caiu, acho. Né? Casco e tubo. Você tem o casco aqui, ó. Né? Essa parte externa é o casco, né? E aqui são as tubulações aqui, né? Entrada do casco, ó, e a saída do tubo, dos tubos aqui. Aí vem aqui, eles passam por aqui. Né? E saída do casco. Né? E aqui tem, ó, tem as chicanas, né, ó. Eles não se misturam, tá, pessoal? Os fluidos não se misturam, né? A troca de calor dá pelas paredes. E para forçar senão ele ficaria circulando só numa área. Então, essa chicana aqui, ó, faz ele percorrer esse caminho, essas chicanas aqui, essas paredes aqui, ó. Essas paredes aí forçam, né? Forçam o fluido a fazer esse movimento para quê? Para aumentar o rendimento da troca de calor. Tá? Então, esse é o casco tubo, né? Casco tubo. Uma forma ou outra. Aqui outro modelo, né? Porque isso aí que geralmente cai em concurso, o cara dá esses desenhinhos assim, fala que tipo de trocador de calor é esse, entendeu? Os caras adoram isso, né? Para ver, né? Para fazer uma coisa genérica, né? Trocador com um passe no casco e dois passes no tubo, nos tubos, né? Aqui, ó. É um passe no casco que vem aqui, ó. E dois no tubo. Ó. Oh, caramba. E dois no tubo. Ó. Um passe, depois ele passa de novo, dois. Né? Dois passes aqui. E um só no tubo, no casco. E trocador com dois passes no casco e quatro passes no tubo, né? Olha, ele passa duas vezes no casco aqui, ó. Um, dois. E aí o nosso líquido, ele vem aqui, um passe, dois passes, três passes e quatro passes, para uma melhor eficiência do equipamento trocador de calor, por necessidade, às vezes para ter que reduzir muito a temperatura, né? Às vezes um passe só não é suficiente, você precisa voltar, né? Voltar várias vezes aí no trocador de calor.
E daí tem, pessoal, na hora que a gente pensa assim, isso dá essas, por exemplo, um chiller, ele dá um trabalhão à limpeza, porque essa água, por mais tratada que seja, com o passar do tempo, nessas tubulações de troca, precisa fazer um varietamento que só pessoas especializadas, né, conseguem fazer, né? E eu não sei se eu tenho foto, né, que eu já fiz muito isso, na verdade, né? Estou falando porque eu mesmo trabalhei, né? Hoje eu não fico mais voltado para a construção civil, né? Isso aqui é a parte mais, assim, a questão de equipamento mesmo, né? A limpeza disso você chama para fazer um varietamento de um trocador de calor, você chama a Carrier, que são esses grandes fabricantes de equipamento, Carrier, trabalhei mais com a Carrier, né? Tem a Hitachi, que mais? Nossa, como é que eu perdi o nome dos outros lá? Tem vários, né? R$ 100.000 fazer o varietamento de um trocador de calor desse. Fala, Rayana. O professor Laerte pediu pro senhor aceitar ele. Ele falou assim, Ah, tá esperando. tá, É que a conexão do Laerte caiu, ele pediu pro senhor aceitar ele agora. tá Por bom. favor. Obrigado. Então, é um problemão esse negócio, né? Será que não está indo? Então, tem análise, né, de trocadores de calor, né? O que aconteceu aqui? Uma parte essencial na análise de qualquer trocador de calor é a determinação, ó, pessoal, cada equipamento ele tem uma característica, ele tem um coeficiente global, né? Tem um trocador de calor de uma determinada marca, ele tem o índice de coeficiente global de transferência de calor, que é uma característica daquele equipamento. Que daí, conforme a sua necessidade de redução de temperatura, você vai pegar um trocador de calor. Isso que tem que entender, né? Não é uma coisa do outro mundo, não. Você pode ser que você vá trabalhar, você vai fazer, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar no shopping center. Você pega o shopping center do tamanho do shopping Tamboré, tá cheio de engenheiro civil que trabalha na administração, certo, Laerte? A gerente, se o super... Certo. Tem Oi, equipe fala. lá. Oi? Tem uma equipe lá que trabalha. É grande. É grande, todo shopping, né? Eu fui superintendente de shopping center, né? É o cargo mais alto dentro de um shopping center, eu já fui, né? Uma das coisas é porque eu sou engenheiro civil, né? E o engenheiro civil é o que tem capacidade de fazer toda essa gestão de um shopping center, porque ele tem muito conhecimento de obra. O que acontece dentro de um shopping center? É manutenção elétrica, é manutenção civil, é problema de caixa d'água, é bomba de recalque de caixa d'água, é sistema de combate a incêndio, é o elevador, a escada rolante, que mais? Segurança, né? E quem faz? Quem que tem capacidade de fazer? Conhece tudo isso, pessoal? É o engenheiro civil. Então, tem muitos superintendentes que são engenheiros civis de shopping center e, com certeza, o gerente de operações, né, é um engenheiro civil. Tenho a menor dúvida disso daí, né? Se não for, está errado, né? Eu lembro até um grande shopping de São Paulo, promoveu, né? Quem for da área vai saber quem é, né? Se alguém que for da área de shopping center, ele falou, não, vou promover o meu gerente de segurança para gerente de operações. Não preciso nem falar o que aconteceu, né? Nossa, eu fugi do que eu estou falando, né? Então, não, isso que eu quero dizer para vocês. Tem muitas coisas,
O engenheiro civil tem muita área de trabalho e a gente fica muitas vezes, é lógico, ele tem que saber obra, pintura, ele tem que ter noção de uma série de coisas da engenharia civil também. Mas ele tem um campo muito maior do que a gente só pensa obra, 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 obra. Todo grande empreendimento, você pega um prédio comercial, tem que ter um gerente de operações, que tem que ser alguém que entenda de manutenção civil, da parte elétrica, da parte hidráulica. E quem é que sabe mais de tudo isso? É um engenheiro civil, né? É um engenheiro civil. Então, você vê um prédio enorme, não enorme, pode ser um prédio comercial, tem que ter ali um gerente de manutenção, um gerente de operação. Se não for um só para aquele prédio, com certeza ele vai tomar conta de mais 3 prédios, né? Ou é uma grande empresa de gerenciamento, né? Como tem várias aí que vocês conhecem, né? Que daí ele tem uma equipe lá de 50 engenheiros cuidando de todos os prédios, né? Que eles têm para fazer essa parte de gestão das edificações, dos empreendimentos comerciais, né? Que vai lá ver a pintura, ver a manutenção, né? Ver, tem cursos de segurança patrimonial, né? Para assim, né? Então, tem várias coisas, né? Então, vamos lá. Então, cada equipamento, né? Cada equipamento tem tem uma característica que é o coeficiente global de transferência de calor do equipamento. E o coeficiente global de transferência de calor de um trocador de calor é definido em termos da resistência térmica total para a transferência de calor para os dois fluidos, né? Que é aquela simulação que a gente fez com resistência elétrica, né? Não tem nada a ver com elétrica, mas se lembra? Resistências elétricas em séries ou em paralelo. Então, ele faz a mesma condição aqui, né? Para a gente determinar o coeficiente global de transferência de calor de um trocador de calor, que é dado por essa equação aqui, ó, né? Que é dado, ó, o coeficiente global foi determinado levando-se em conta as resistências condutivas, né? Então, num trocador de calor, nós temos a condução e a convecção entre os fluidos que trocam calor, né? E que são separados pela parede da tubulação. O coeficiente global, né, de transferência de calor é dado por isso aqui, ó, né? Por essa fórmula aqui, né? Que é uma fórmula, né, que nós já calculamos na nossa aula, que depois nós podemos rever aqui oportunamente, né? E aqui nós temos aqui, ó, vários tipos de trocadores de calor, né? E muitos têm até em computador isso daí, né? Aqueles trocadores de calor das placas de vídeo, como é que fala da parte lá do computador, onde tem do processador, né? Isso que fala, né? Vocês colocam ali um trocador de calor. Quem já abriu o notebook, quem abriu já o PC, você vê os trocadores de calor, ó. Tubo circular, tubo plano, aqui, ó. A pasta Corrugação, térmica, né? Não, professor? tem a pasta térmica, né? A pasta térmica é para facilitar essa transferência de calor, né? Que você tem que pôr até a pasta térmica ali. Ali tudo aquilo lá é calculado, é um trocador de calor, né? Só que muitos têm até uma ventoinha, não tem? Uns têm ventoinha. Acho que no processador tem ventoinha para fazer essa troca de calor. Tem, no videogame também tem. Tem também, né? Videogame, No CPU, né? videogame, tudo ali é trocador de calor, pessoal. E tudo ali é trocador de calor. Então, o que mede, daí você vai comprar um trocador de calor, você vai ver o coeficiente global de transferência de calor. Daí a gente faz uns cálculos em cima disso,
e verifica se ele atende a nossa necessidade ou não. Né? E aqui, por exemplo, ó, né? Ó, você pega um trocador de calor aqui, ó, né? A troca de calor é aqui, ó, né? Então, é dado por essas fórmulas aqui, ó, né? A taxa total de transferência de calor, né? Coeficiente global de transferência de calor do trocador de calor, né? Do trocador de calor, né? A área de contato, né? As áreas de a área, calcular a área de contato, a área de contato entre as superfícies, né? De entrada e de saída, né? De troca de calor, e a variação de temperatura, né? E a variação entre a temperatura que sai e que entra. Aí você determina, né, a transferência de calor que vai acontecer no teu trocador de calor. Tá? Então, por isso é hoje aí, pessoal. Tá? Por isso é hoje aí. Agora, se alguém quer falar alguma coisa, eu queria só ver um negócio aqui, pessoal, naquela questão do nosso, porque ó, a aula prática aqui. Nós temos aqui, ó, fenômeno de transporte, ó. Só que ele está aqui como, vocês estão vendo aí? Está vendo, Rayana? Sim, dá para ver. Eu dei um zoom na tela. Ah, tá. Aqui, ó, fenômeno de transporte, 10 horas de aula prática em casa, o aluno segue o roteiro disponível em seu AVA para executar os procedimentos práticos no aplico Algetec. O professor orienta e fica à disposição para tirar dúvidas dos alunos no Microsoft Teams, laboratório virtual Algetec, bancada de mecânica dos fluidos, painel hidrostático, viscosímetro de Stokes e trocador casco-tubo, né? Aqui o A gente vai professor... ter que baixar esse aplicativo, professor? Então, não tivemos ainda essa orientação, tá? Porque ele está aqui em onda 3. A onda 3 não teve orientação ainda, né? Então, Entendi. não teve ainda, né? Eu estou vendo aqui as mensagens que chegam, né? Vamos ver aqui se tem alguma... Eu, de mecânica dos solos, o Marcelo mandou ontem no grupo uns slides que estava disponível no AVA e parece que tem um vídeo também explicando alguma coisa. Não tem, então. Eu já vou falar. Deixa eu... Aqui não tem nada, né? Aí não chegou nada, não. Ah, o Marcelo mandou no grupo, mas como técnico do laboratório? Não, o Marcelo Como aluno. Teixeira. Ah, Marcelo Isso, ele Teixeira. estava mexendo no AVA e ele viu. Não, sim, é. Eu já tinha dito isso que estava, né, pessoal? Ó, o professor assiste o vídeo, lê o roteiro e acompanha. Porque nós precisamos, vocês vão se formar o ano que vem, né? Isso é uma determinação do MEC. Então, temos que fazer. Ou vão querer ficar mais 6 meses na faculdade, pagando mensalidade. Ó, o professor assiste o vídeo aula, lê o roteiro e acompanha a execução dos procedimentos práticos. Professor da disciplina via Microsoft Teams em horários pré-estabelecidos com os alunos. O professor deverá realizar a gravação da aula no Teams, né? Só que ainda nós não tive orientação dessa onda 3. Né? Da onda 3 eu não tivemos essa orientação aqui. Então eu vou aguardar essa orientação aqui para essa disciplina fenômeno do transporte. Pessoal, então vamos aqui voltar. Eu já vou falar aqui, ó. Só que então, vou encerrar a gravação, mas pretendo conversar mais um minuto com vocês sobre a mecânica dos solos aí. Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, se aproxima o final de semana. Tenham um bom final de semana aí, todos aí.